Olá, pessoas, sejam bem-vindos mais uma vez a entrarmos em mais um capítulo da obra A Grande Síntese, do filósofo espiritualista Pietro Ubaldi. Antes de tudo, os nossos avisos. Se você ainda não está inscrito no canal, vamos ajudar o canal a chegar logo a 1000 inscritos. Deixe sua curtida, deixe o seu comentário, sempre bem-vindo. E enfim, esse é o cartão de apresentação do canal. Aqui nós dialogamos com espiritualidade, também com arte, que é a própria expressão da alma. Hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 71, que já traz em si um título bem sugestivo: O fator psíquico na terapia. Sim, no tratamento do ser. Eu vou me fundamentar aqui mais no meu resumo, e à medida que a gente for trabalhando aqui, a gente vai fazendo as conexões, conversando com vocês e tentando pegar os conceitos que o Pietro Ubaldi traz para esse capítulo. Eu até fiz uma notinha introdutória aqui de abertura para a gente se situar. Então, antes de entrar no capítulo, é bom entender que o Pietro Ubaldi descreve uma trajetória de reconstrução do espírito, ou seja, um ser eterno. Não é meramente a grande síntese, uma obra que dialoga apenas com o materialismo. Ela introduz o ser pensante que vive nesse mundo de matéria. É o espírito, que às vezes a gente nomeia aqui no capítulo de psiquismo. O Pietro Ubaldi usa muito essa palavra psiquismo associada à mente, né? E mais à frente a gente usa a palavra consciente, justamente esse estado em que nós estamos agora, seres conscientes. E outro ponto, ele não nega a evolução. Então, aqui a gente não vai ver um combate ao evolucionismo. Pelo contrário, o Pietro Ubaldi ele faz um diálogo profundo, só que ele vai mais além, né? Ele entra, né, realmente nessa esfera do psiquismo, porque a visão intuitiva do Pietro Ubaldi não vê apenas a evolução das espécies como uma manifestação meramente da natureza, que vai evoluindo através das formas, mas do psiquismo que evolui através das formas, que chega a esse estado de consciência que nós já estamos nesse nível do ser humano. O que mais aqui? O capítulo que vamos apresentar, como eu disse, ele vai continuar esse caminho, né? Esse diálogo com o Darwin e mostrando a forma com que a ciência, como que os medicamentos, como que eles tratam apenas causa, mas não adentram na essência da coisa, que é o self, que é a alma, que é o espírito. Portanto, ele não está negando a medicina. Eu vou falar isso aqui para vocês, porque a intenção do Pietro Ubaldi, quando ele fala desse fator psíquico na terapia, ele fala dos excessos. E como ele está dialogando com essa ideia de evolução, numa linguagem darwinista mesmo, só que usando o psiquismo, ele vai nos mostrar para nós que essa interação do corpo, do psiquismo com o meio, ela vai produzindo através desse choque a defesa do organismo. Então é nisso que ele fala. Ele não fala contra vacinas,
Até porque no capítulo que ele não usou a palavra vacina. Ele fala mais de uma forma generalizada na questão dos medicamentos. Mas reforçando, não no sentido de ser contra medicamentos, mas no sentido que ele vai propor aqui, a partir da metade do capítulo, uma nova visão de tratamento do ser, de forma integral, de forma particular a cada ser. E não meramente uma crítica aos medicamentos. Então, ele não quer apenas observar os sintomas, mas ele quer observar a causa e entender ela do ponto de vista do psiquismo. Então, adentrando aqui, depois dessa introdução, aqui dessas explicações, ele fala: o homem não é só o organismo. Ele pensa, ele reage, ele sente. Nesse processo, não apenas vive no mundo, mas também ele constrói, ele interage, ele sente. E tudo isso faz parte do seu mundo interior, porque a gente já viu nos capítulos anteriores que o Pietro Baldi fala, né, que o primeiro impulso da vida, ele nasce do interior e estabelece um movimento para fora. Esse é o início da evolução, que depois, mais à frente, né, o Charles Darwin, o Wallace Leal também, eles vão observar, né, através do estudo da evolução das espécies. Então é aqui que vai entrar justamente a ideia central do capítulo. Existe um fator invisível, muitas vezes negligenciado, mas profundamente ativo nos processos de doenças e de cura. É o fator psíquico, é o que pulsa em nós, é o que gera a vida, é onde se instalam esses conflitos com o mundo exterior. Então o Baldi começa lembrando que algo que parece simples, mas é profundo. O ser humano nunca viveu isolado. Tanto é que a gente viu nos capítulos anteriores, né, que os primeiros seres que manifestam a vida, como as bactérias, os organismos que começam o processo da evolução para as formas mais complexas, para que eles próprios existam, para que eles próprios evoluam, eles têm que interagir com o meio exterior. Então, os seres viventes não vivem isolados. Sempre estivemos mergulhados num ambiente cheio de micro-organismos, aqui falando especificamente do ser humano. Poderia falar dos animais, mas aqui focando no ser humano. Ou seja, a vida não acontece num estado limpo e perfeito, mas num equilíbrio constante entre ataque e defesa. É assim que nós vamos construindo uma capacidade de defesa para o nosso corpo. Por isso que ele fala que esse choque com o meio exterior, que ele reforça que nós não vivemos isolados, que ele diz que nós vivemos num ambiente inóspito, e desse contato vamos desenvolvendo defesa. A defesa imunológica é uma construção da evolução das espécies, onde o psiquismo estabelece uma relação de permuta e enfrentamento com esse meio externo. E essa reação que fortalece o organismo, que reconstrói o psiquismo, como ele diz que o espírito na matéria ele está se reconstruindo.
A partir disso, Pietro Baldi nos traz uma ideia-chave. A função cria a capacidade. A função cria a capacidade no sentido de interagir com o meio e saber desenvolver uma defesa. E até estabelecer utilidades. A gente já citou aqui a função do olho, né? A visão, ela nasce da função. Porque o psiquismo, ele está interagindo com o meio. Ele está reconstruindo o espírito. Ele está manifestando num corpo biológico. Então, ele precisa criar uma função, a função precisa criar um órgão em que ele consiga perceber o mundo exterior. Então, a função cria o olho, e através do olho temos a visão. A mesma coisa, a função cria o olfato, ela cria a audição, ela cria o ouvido, né? Para a gente ter a interação com os sons. Então é nesse sentido que ele fala de que a função, ela interage com esses seres, com esse ambiente inóspito. E é através disso que ela desenvolve uma defesa natural do corpo. E a partir disso, ele nos traz uma ideia-chave, né, que é essa capacidade de desenvolver essa defesa. Aquilo que deixa de ser usado, isso aqui é interessante, enfraquece. E isso abre um campo a novas doenças. Por que ele está dizendo isso? Volto a dizer, ele não está falando contra vacinas, ele não está falando contra medicamentos, ele é um homem que viveu a ciência, ele é um homem que estudou a ciência. O que ele está dizendo é a questão do excesso, o excesso do artificialismo. Dessa forma que a gente tenta burlar a própria evolução da natureza. A natureza não dá saltos. É isso que o Pietro Baldi está dizendo. Então, se nós não usamos um músculo, o que vai acontecer com esse músculo? Ele vai atrofiar. Mas se nós usamos ele, ele vai se fortalecer. Então ele está falando assim, colocar medicamento apenas como algo que a gente vai escorar sempre. A defesa do corpo, ela vai perdendo a função, ela vai se enfraquecendo. É como se nós tivéssemos uma vitória momentânea, mas à frente nós sofrêssemos sucessivas derrotas com outras doenças. Então a proposta do Pietro Baldi é de preservar o equilíbrio. Não é de você não usar medicamentos, mas é a questão do excesso de medicamentos. É isso que ele está dizendo. Então, quando a gente tenta eliminar completamente o desafio, quer dizer, tentar burlar o processo de evolução da natureza, porque é no contato com esses micro-organismos agressivos, como uma gripe, a gente vai enfraquecendo o organismo. E, às vezes, a gente vê as gripes estão se manifestando cada vez mais forte. E é necessário tomar a vacina. Mas a gente pode refletir, por que as gripes estão manifestando cada vez mais forte? Essa é a reflexão, porque é isso que ele está falando, o Pietro Baldi. Porque o nosso corpo, ele está em desequilíbrio. Aí a gente pode abrir um leque para muita coisa que a gente vai ver aqui à frente. Agressão ao meio ambiente, liberação de vírus que estão isolados na natureza. Eu não vou entrar muito aqui nessas coisas para me deixar para falar nisso mais à frente. Então ele fala que é uma vitória fictícia. Esse excesso, fique mais claro aqui,
de medicamentos. Assim ele diz: é evidente que a proteção artificial, atrofiando a capacidade de defesa, age em prejuízo da seleção. Qual seleção? Da seleção natural. Porque a evolução ela funciona assim. As espécies vão sendo expostas a essa agressão exterior. E isso vai fazendo uma seleção natural. Então esse é um próprio processo da evolução do organismo, do psiquismo em contato com o meio exterior. Ele não tá dizendo que a gente não precisa tomar remédios, pelo contrário. Sempre dizendo que ele está falando dos excessos, da gente querer se ancorar sempre nisso. E não procurar ter um equilíbrio no corpo. Eu preciso falar dessas coisas, mas está mais à frente. Alimentação mais natural, essas coisas que está falando. Então aqui ele faz uma crítica importante. Essa palavra que ele não tem no capítulo, eu estou usando ela. Qual que é a crítica que ele faria hoje? A indústria dos medicamentos. Hoje ele faria essa crítica. O que ele falou lá na década de 40 é tão atual, tão atual. Então aqui são palavras minhas, né? A indústria de medicamentos... desculpa aqui, a indústria de medicamentos, ela se tornou um vício para a sociedade, né? Um vício. Para tudo a gente quer ter um remédio, né? Ter um remédio. Não é que o remédio não seja de utilidade, mas também é preciso manter o equilíbrio do corpo, para que a gente cada vez mais utilize menos o excesso de medicamentos que intoxica o corpo, né? Existem os efeitos colaterais. A gente toma medicamento mais só realmente quando a gente precisar. Eu acho que o Pietro Baldi falaria isso hoje. Ter uma vida mais saudável, fazer caminhada, né? Tentar se estressar menos. Depender menos de medicamentos para dormir. Por quê? Porque nós estamos em desequilíbrio, é isso que ele fala, que ele falaria hoje. Portanto, não é abandonar a medicina, é não reduzir tudo à intervenção externa. Essa é a palavra do Pietro Baldi. Agora aqui, eu entrando nas minhas costuras com o mundo atual, eu segurei para falar, agora eu vou falar aqui, né? Desde a Revolução Industrial, passamos a intervir cada vez mais na natureza. Não só no meio exterior, né, mas na nossa própria natureza interior. A alimentação mudou. Nós, assim, entramos nessa onda do ultraprocessado, né? Eu estava até vendo uma matéria no Instagram recentemente falando, né, que eu não levantei dados, eu olhei só a matéria superficialmente, mas parece que a indústria do ultraprocessado ela está vendo as suas vendas caírem. Por quê? Porque as pessoas, elas estão começando a se conscientizar, né? A procurar ter uma alimentação mais saudável e sair um pouco dessa questão dos ultraprocessados, que é uma alimentação artificial, que essa indústria ela passou a propagar e fazer com que isso se tornasse algo comum. No nosso processo de alimentação, ele não é comum. Isso cai na mesma crítica aqui do Pietro Baldi aos excessos de medicamentos. E também, né, a questão, eu sou suspeito porque eu tomo refrigerante, não posso praticar aqui uma coisa que eu ainda não faço. Tem épocas que eu paro de tomar refrigerante, eu não sinto dificuldade, mas depois eu volto a tomar. Mas uma das coisas que a gente observa hoje, né, que a ciência constata, é o nosso vício
no açúcar, né? Que começou, acho que lá da pré-história, né? Quando a gente começou a ter contato com a sacarose, com os frutos doces. Depois veio o processo da produção do açúcar. Enfim, estamos nós aqui viciados em açúcar. Isso aumenta as taxas de diabetes, os vários tipos de doenças, né, que tem ligação com diabetes, que mata tanto, eu acho, quanto doenças do coração, quanto mortes por acidente automobilístico, para a gente ver o grau, né, de desequilíbrio desses comportamentos que, através da indústria, né, da Revolução Industrial, nós começamos a praticar e agredir esse equilíbrio natural do corpo, que o Pietro Baldi tanto fala. Ao mesmo tempo, a medicina avançou muito, especialmente com antibióticos. Só que o uso excessivo contribui para resistências bacterianas. Não é, aqui sempre dizendo isso, não é contra o Pietro Baldi não está falando. Ele não usa a palavra antibiótico, ele fala medicamentos no capítulo. Medicamento você pode colocar antibiótico, né? Porque antibiótico é medicamento. Mas a questão que a gente vê hoje, né? Que estava vendo lá um artigo da Organização Mundial da Saúde falando sobre doenças que estão se tornando cada vez mais resistentes a medicamentos, principalmente antibióticos. Então, essa questão é uma questão complexa, porque se existe uma resistência, é porque o corpo ele sofreu um desequilíbrio, né, esses excessos, né? Mas o antibiótico ele deve ser usado sim, quando você precisa, né? Mas não usar ele como uma muleta para qualquer coisa que você tenha. O corpo ele tem um prazo, ele tem um tempo, né, para se recuperar. E hoje a gente é muito imediatista. A gente não dá esse tempo, né, para o próprio corpo, né? Por exemplo, está com uma febre, não estou falando para você de morrer de febre, não. Mas a febre, ela aumenta a temperatura do corpo justamente para matar aqueles micro-organismos que estão agredindo o corpo. Então é isso que o Pietro Baldi fala, o corpo ele tem um próprio sistema de defesa, né? Mas é claro que você vai ter um prazo ali, se você vê que aquilo ali está piorando, procure um médico. Não fique de bobeira, né? Eu tenho problema com sinusite, entra no campo da minha indisciplina, porque eu não posso tomar líquido gelado, eu não tomo nada de álcool, não tomo bebida alcoólica, mas eu tomo água gelada, de vez em quando, não muito, mas sorvete, é raro, mas sorvete, refrigerante tem açúcar, né? Ele é um gatilho para o sinusite. E até eu gosto de deixar meus testemunhos pessoais. Numa das crises de sinusite que eu tive, que foi a mais forte, o meu lado direito da narina começou a sangrar. E sempre que eu suava o nariz, eu expelia sangue do lado direito da narina. Aí eu fui ao médico, a médica puxou minha orelha, né? Ela falou, olha, na minha família, na verdade ela falou que era ela, eu acho. Tem problema de sinusite também. E em casa eu tenho um filtro de barro, eu não tomo água gelada. Aí ela passou, acho que foi amoxicilina para mim, antibiótico. E ela falou assim, ó, 40 dias tomando. 40 dias tomando amoxicilina. Então eu tive que tomar. Então é nesse sentido, se você precisa do antibiótico, se você não tem escolha, tome. Vá ao médico e tome. O Pietro Baldi não diria para você não tomar. Mas é o que eu falei para vocês, às vezes a causa, às vezes não, a causa é eu próprio, eu gerando desequilíbrio, né? Então o corpo biológico, que é essa manifestação do psiquismo que está no centro,
ele busca funcionar em equilíbrio, mas nós próprios geramos o desequilíbrio. Ainda bem que tem os medicamentos, né? A questão é o excesso, mas pensa bem, você toma 40 dias de antibiótico. Você acha que não vai ter alguma consequência no meu corpo? Ou no seu corpo, quando você precisa tomar? Mas você deve tomar. Então é isso, gerou o desequilíbrio, e infelizmente tem a consequência. Outra coisa, né, a vida acelerada. Porque a vida, né, depois da Revolução Industrial, ela ficou mais rápida. E chegando a essa era digital, acelerou mais ainda. A mente se tornou mais pressionada pelo uso viciante da tecnologia, desse ritmo constante, pulsante que nós vivemos. E a gente começa a perceber o desequilíbrio de uma forma mais intensa. Só que o desequilíbrio não é só físico, ele é interno. Porque é o psiquismo pulsando, pedindo socorro, né? E como que ele faz isso? É a linguagem do corpo, né? Surge uma úlcera, surge uma ansiedade, surge uma crise de pânico, enfim, sinais que o corpo responde pelos pulsos em desequilíbrio, né, do psiquismo, que é o cerne da nossa essência. A luta não desaparece, ela muda de lugar. É aqui que o Pietro Baldi dá um passo muito interessante nesse capítulo, porque aqui ele vai focar no psiquismo mesmo, no tratamento da psicologia. Ele diz que a gente não elimina a luta. Não elimina, a luta é constante. A gente a transforma. Antes a luta era mais física, mais orgânica. Hoje ela está muito mais no campo da mente. Vocês lembram que no capítulo anterior ele usou uma metáfora, né, que ele comparou esse momento nosso como se nós estivéssemos vivendo uma nova pré-história. Só que a pré-história agora, ela acontece na mente. Acontece no psiquismo. Porque nós somos um ser agora que evoluiu esse psiquismo e ele habita um corpo agora em que ele pode se manifestar a consciência. É o ser humano. Então é nisso que ele fala, que ele faz essa metáfora da pré-história, falando que nós estamos vivendo uma nova pré-história. Lidando com monstros diferentes. São as projeções mentais, as fobias, os conflitos. Porque quando a gente desperta, como a consciência despertou agora, o universo olhando para si mesmo, é inevitável o choque, é inevitável o conflito. Só que agora, como ele diz, é num nível superior, é no estado alfa, o estado da consciência. Então, torna-se quase impossível fugir de si mesmo. É preciso aprender a conviver consigo mesmo. Só que isso tem um peso, né? Isso entra nessa questão dos psicotrópicos, porque muita gente entra em parafuso, não consegue passar 10 minutos consigo mesmo. É um paradoxo, mas é o estado de consciência, né? Então é preciso compreender esse estado de consciência, é preciso espiritualizar e não apenas ter uma visão fatalista, materialista, que sou eu que estou falando, mas pegando a essência do pensamento do Pietro Baldi, porque a gente envelhece, vai pensar muito na questão do fenômeno da morte. Mas se você não tiver um suporte, às vezes você pode entrar num estado de desespero, porque você não percebe a continuidade da vida. Porque estudando essa obra, né, a gente percebe que a nossa essência é eterna. Ela apenas está vivendo uma experiência, vivendo experiências em corpos biológicos
desde o estado mineral, passando por todos os estágios, até acordar na forma humana. É o mesmo psiquismo que começou como um impulso, que passou pelo instinto, que passou pela sensação, né? Entrou no instinto e agora acordou na consciência, o estado alfa. Então, tentar fugir, se drogar, entrar em parafuso, não procurar um porto, é o que a gente vê hoje. A alma está doente. Deixa eu ver mais aqui. Dei um salto aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que essa parte ficou boa. Então ele fala que a gente não elimina a luta, né? Por isso que eu estou falando aqui. É preciso enfrentamento consciente. E procurar perceber o jardim. E não apenas as relvas. A relva daninha, né? O psiquismo entra no centro. É nesse ponto que ele muda o eixo da discussão. Aqui ele avança, né? Ele sobe o patamar. Menos anatomia, ele diz, e mais psiquismo. Pietro não está dizendo para abandonarmos o corpo, mas para não esquecer que existe algo atrás dele, o self, a alma, a consciência, o psiquismo. E nessa nova visão, o estado interno do indivíduo passa a ter um papel central. Lendo, eu vou ler aqui uma parte que eu peguei do livro. Lendo sua voz, ele nos diz. Deixa eu só confirmar se essa parte aqui. Isso. O fator moral é importante e, se descuidado, pode deixar morrer o doente mais do que a falta de cuidados materiais. Aos hospitais, desteis ar, luz, higiene, limpeza. No entanto, eles são frios como gelo. Pensai que nesses lugares de dor não há apenas o corpo de um animal, mas, sobretudo, a alma de um homem. Isso aqui faz até eu lembrar que, na época do Pietro Baldi, as pessoas que começavam a surtar, né, que tinha algum problema psicológico, já falavam assim, é doido, interna. Então elas eram jogadas no inferno. E olha que isso é até recente, né? No século XX até recente. Então elas sofriam choques elétricos. As formas mais violentas de você cuidar de alguém que está com problemas. Então é isso que o Pietro Baldi está falando, né? O tratamento ele não pode ser de frieza. É preciso compreender o self, a alma. É ela que pulsa. É ela que está pedindo socorro. Há mais necessidade, seguindo ele diz, há mais necessidade de flores, de música e, sobretudo, de palavras sinceras e afetuosas de bondade, mais do que de análises microscópias e radioscópias, de esterilizantes e de ostentação de ciência. Igual aquela brincadeira que o pessoal fala. Você quer saber mais que o doutor? Às vezes a pessoa vai num consultório, ela está pedindo socorro, socorro. E às vezes o cara taca uma tarja preta e a pessoa é drogada. Ela está pedindo socorro, a alma dela está pedindo socorro. Então aqui, essas palavras sou eu que estou falando, ele não usa essa palavra. Mas eu estou interpretando a linguagem dele aqui para vocês.
Existem casos que as pessoas precisam de tomar medicamentos pesados de tarja preta. Mas existem casos, como ele diz, que uma palavra de consolo, que a empatia de um médico, ela pode ajudar muito mais. Basicamente, ele está dizendo que não está ali só um corpo. Está uma pessoa, uma alma que tem um corpo. E que talvez além de técnica falte humanidade. Falte ambiente acolhedor ao paciente, palavras sinceras, presença. Porque isso também participa do processo de cura de todo ser humano. Não sei se eu já falei aqui, mas me veio à mente também. Ele fala sobre a questão da padronização dos tratamentos. Porque cada ser, ele é um ser à parte. Então os medicamentos, a forma de tratar uma pessoa, não pode ser com receitas padronizadas, de bulas, mas de algo específico a cada pessoa. Isso ele fala claramente no capítulo. Seguindo aqui, a mente influencia o corpo. Seguindo aqui, quase já na parte final, a mente influencia o corpo. Então ele diz, como bem sabemos, quando a mente não vai bem, o corpo responde. Estresse constantemente pode gerar tensão, gastrite, queda de imunidade. Isso é a reflexão do próprio psiquismo pulsando no corpo e dando seus sinais. Tristeza prolongada pode enfraquecer o organismo e enfraquece, baixa a imunidade. Ou seja, o psiquismo não está separado. Ele participa diretamente da nossa condição física. E mais do que isso, ele é o cerne de tudo. É por isso que ele fala que é preciso tratar o psiquismo antes de tratar as consequências, os efeitos que a ciência muito bem observa. Isso parece até em casos onde chamamos dessas doenças, né? Que a gente chama de doenças psicossomáticas. Aquelas que você faz os exames no sangue, etc, e o médico fala, você está bem. Biologicamente aqui eu não encontrei nada que acuse uma doença. Seu problema é psicológico, é psicossomático. Então é o psiquismo. Então ele propõe uma mudança importante. A cura não deve vir só de fora, ou seja, do efeito. É preciso também como um processo interno essa atuação. Não como um choque, mas como um reequilíbrio. Algo que se integra à própria dinâmica da vida, do nosso self. Ele também critica a ideia de tratar todo mundo igual. Aqui eu vou pular essa parte, né, que eu já falei para vocês. Padronizar tratamento não é assim que você trata as pessoas. Cada pessoa tem sua individualidade. Então é preciso identificar as características de cada pessoa para fazer o tratamento específico, a dosagem específica para cada paciente. O psiquismo como centro organizador. O organismo, segundo Pietro Baldi, funciona como um sistema inteligente. E né? Porque é o psiquismo. Existe uma espécie de coordenação interna. Ele chega até a falar isso, né? Como se fosse eus menores, assim, tendo uma alma, o self, o psiquismo, mas esse psiquismo divide o corpo em vários psiquismos menores. Ele diz isso porque cada órgão, embora tenha
o sistema nervoso central ali, né? Mas cada órgão, ele trabalha com sua função própria. O coração cumpre a sua função, os rins, o fígado, etc. Então existe um automatismo, por isso que ele fala, né, que o psiquismo é como se ele ramificasse, usando uma palavra aqui para tentar explicar para vocês, ramificasse essa alma em unidades menores para estruturar esse corpo biológico. E a consciência pode, em algum nível, influenciar isso. Em algum nível, ela influencia totalmente. Eu coloquei isso no resumo, mas eu estou fortalecendo aqui. Por meio de estados mentais, atitudes, direcionamento interno. Porque o Pietro Baldi, né, ele viveu na época do... O Sigmund Freud, acho que ele começou as suas teses, aquelas coisas ali, né, do campo da psicologia que ele introduziu, a psicanálise, né, acho que no começo do século XX, bem no começo. Aí depois o discípulo dele, o Carl Gustav Jung, eles separam, né, e ele começa também os seus estudos, e o Carl Jung vai focar mais no psiquismo, né, que é o self, né. O Sigmund Freud mais na questão da sexualidade, mas os dois estudando o inconsciente. Então aqui eles encontram com essa visão inspirativa do Pietro Baldi. Seguindo aqui, já quase fechando, traumas e estados internos. Aqui ele entra em algo que a gente conhece bem hoje, né? As experiências internas, como traumas, conflitos. Então tudo isso entra nesse campo do Gustav Jung, né? Do Pietro Baldi. Então ele fala, o Pietro Baldi, talvez uma das ideias mais importantes, não se trata apenas de combater o agente externo, mas de fortalecer o organismo. Podemos ver isso hoje nas formas de alimentação, né, nessa questão dos agrotóxicos, do que a gente falou aqui, dos ultraprocessados, né, de buscar mais uma alimentação mais saudável. Porque a doença não depende só do ambiente, ela depende também da forma como o corpo responde, né, a esse ambiente. Aquilo que a gente coloca na boca, a forma como que o nosso pensamento lida com os conflitos, né? Tudo isso vai repercutir. Então, fechando aqui, no fim o Baldi propõe uma mudança de perspectiva. A doença deixa de ser vista apenas como algo físico e passa a ser entendida como parte de um desequilíbrio mais amplo. A terapia, então, não é só intervenção, é reorganização. Não eliminar a luta, eliminar é elevá-la. E talvez hoje, mais do que nunca, isso faça sentido, porque grande parte das nossas batalhas já não estão mais lá fora. Elas acontecem dentro de nós. Fecho o capítulo aqui agradecendo a vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.